Olá, Roseli Gimenez aqui no Cultura em Foco pelo Instituto Legos. Então, sempre falando sobre cultura, livros, música, arte, lugares artísticos, não é? Exatamente sobre o que eu hoje vou falar um pouquinho, não é? A gente já falou aqui sobre o Teatro Municipal de Barueri, não é? A cidade em que fica geograficamente o Instituto Legos, e que é um monumento histórico também. Mas hoje eu vou falar de um outro lugar que anda um tanto esquecido, abandonado, e sobre o qual a gente precisa falar para fazer alguma coisa. Então, eu vou falar sobre a Vila Maria Zélia. Bem, em 9 de dezembro de 1992, já faz um tempinho, a Vila Maria Zélia, no intermeio, não é, dos bairros Brás e Belenzinho, foi finalmente considerada patrimônio histórico e foi tombada. Há certa ironia nesse desfecho, porque quem visita a vila encontra, de fato, muita coisa tombada. Tombada, carcomida, destruída pelo tempo. Em que pese o tombamento histórico, a vila tem muitos prédios que pertencem atualmente ao INSS. E esse órgão nem efetua uma reforma, mantendo o tombamento, mas assegurando que esses prédios fiquem em pé. Quer dizer, o órgão nem faz isso e nem mantém um convênio com alguém que possa fazer isso, não é? Então, as coisas ficam lá um pouco paradas, literalmente, no tempo, sendo carcomidas pelo tempo. Bom, mas a Vila Maria Zélia já teve muitos dias de glória, não é? Aliás, até interessante pela forma como ela surge. A Vila Maria Zélia começou a ser construída no começo do século XX, em 1911, e ela abrigava residências e áreas de uso coletivo dos operários da Fábrica Nacional de Tecidos de Juta, que ficava ali entre o Brás e o Belenzinho, ao final da Rua Cachoeira, não é? Então, seu empreendedor construiu a vila para que os funcionários, os empregados dessa fábrica, pudessem ter lugar onde morar, pudessem ter farmácia, um armazém, uma igreja, enfim, tudo que é possível ter em uma comunidade. Portanto, ela era, então, uma vila operária e uma fábrica funcionando ao mesmo tempo. Então, são poucas as famílias dessa época que ainda estão vivas e, principalmente, pelo tempo, que tenham deixado familiares ou descendentes, não é? Mas esses familiares ou descendentes ainda existentes perderam esse espaço de moradia por vários motivos, né? Muitos venderam para ter dinheiro, ainda que não pudessem, mas as moradias foram vendidas, enfim, e foram perdendo essa característica original. Assim, há alguns que ficaram, a despeito do tombamento, também infringiram as regras, reformaram as casas, tornando-as bastante contemporâneas, não é? E tiraram delas as características históricas daquela época. Bem, sempre há esperanças de que a vila ela possa ser reestruturada, não é? E sendo reestruturada e vista como um importante ponto turístico.
É um ponto turístico, mas poderia ser uma coisa bem melhor dentro desse conceito de patrimônio histórico da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no bairro do Belenzinho, Brás Belenzinho, né? Em 1996, foi criada uma associação cultural. Ela foi criada por moradores ainda lá existentes, não é? Interessados na preservação da vila. Para incentivar o movimento, o local conta com um grupo de teatro, com um armazém, que não é mais de secos e molhados, mas é um armazém da memória, um centro de memória dentro e com o nome de Vila Maria Zélia. É preciso preservar a memória, não é? É muito importante. É um local imenso, arborizado, que merece ser bem cuidado e apresentado às pessoas que querem visitá-lo, que querem manter a história erguida, né? Esse local, vejam a importância, né? Ele serviu muitas vezes a filmagens de obras com Mazzaropi. O Mazzaropi, tão conhecido dos nossos, talvez, avós e bisavós, não é? Ele eternizou em seus filmes a Vila Maria Zélia, inclusive na casa em que, supostamente, Mazzaropi morava como personagem, não é? E que ainda está lá, com os trancos e os barrancos, mas ainda está lá. Por enquanto, ainda é possível rever muitos espaços da vila, originais ou quase originais, nesses filmes. Ao vivo, esses espaços estão lá. O grupo escolar de meninos e meninas do início do século, a farmácia, o armazém, as casas, as vilas, a igreja, não é? Que pertence à Cúria, mas tudo quase desmoronando, o que é literalmente uma pena, não é? Então, eu repito, é preciso preservar a memória. Você que está aí me ouvindo, vá até lá, não é? Conheça a Vila Maria Zélia, um lugar bonito, eu recomendo, apesar, não é, de tudo estar desmoronando. Mas é por isso também que a gente grava vídeos, não é? É uma maneira de deixar algumas coisas memoráveis. Eu fico por aqui. O Cultura em Foco volta em outros episódios. Esperamos por você. Enquanto isso, inscreva-se no canal, comente os nossos vídeos, os materiais que estão aí no canal, no YouTube, não é? Deixe comentários. Se vocês querem que a gente fale sobre alguma coisa, a gente fala. Até logo mais.